Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio. Até que enfim chegou o dia de eu fazer uma análise dele, da comunicação, da oratória do Ícaro de Carvalho. Para você ter uma ideia, eu conheci o Ícaro no maio, mais ou menos, não me recordo a data ao certo, para a gente fazer a preparação dele para o presencial, o novo mercado, a imersão presencial. E eu fiz esses 2 meses de preparação com o Ícaro e a gente tem uma diferença gigantesca na comunicação dele, atendendo a pedidos. O que eu vou fazer? Hoje nós vamos analisar um trecho da entrevista que o Ícaro deu para o Joel J no podcast do Joel. Então, sem mais delongas, vídeo na tela, bora de análise. Vamos lá. Escolhemos um trecho e vou analisar esse trecho, tá bom? Play. Caraca. Qual foi a coisa mais legal que você aprendeu nos últimos 6 meses? Que é diferente você dar uma aula de você fazer uma palestra. Fala mais. O que eu considerava uma boa aula? Cara, você tá focadaço nessa parada, né, meu? Minha cabeça é só isso. Eu tô vendo. O que eu considero uma boa aula? Organizar uma série de conteúdos e passá-los da melhor maneira possível. Organizar conhecimento da maneira que ele possa ser entendido da melhor forma possível. Sim. O que é fazer uma palestra? Manter as pessoas entretidas enquanto elas aprendem. Pausa. Já vamos analisar aqui. O que acontecia com o Ícaro antes? Quando o Ícaro ia falar, ele entrava dentro do mundo dele, normalmente ele olhava para baixo, até mesmo se ele estivesse andando pelo espaço, ele ia andando e olhando para baixo, e ele ia falando para ele mesmo a informação. É como se ele fosse construindo um raciocínio e falando mais dentro do universo dele. Aqui a gente já vê uma diferença gigantesca. Ele olha no olho do Joel, é uma entrevista, então ele olha no olho do entrevistador e ele tem uma expressividade facial muito boa, uma entonação com pausas no que ele fala e ainda ele está movimentando a mão, fazendo gestos. Quando a gente fala, nós não falamos somente com as nossas palavras, nós falamos com todo o nosso corpo. Entonação vocal, expressividade facial, pausa, a velocidade que você fala, a energia que você coloca, o gesto que você faz. É um conjunto de comunicações que somam com a fala que você está pronunciando. E a gente já observa isso aqui agora. Arrasou. Play. Isso. São estímulos visuais diferentes, formas de contar a história diferentes. Apoio visual, apoio de vídeo, a ação da música, coisas que eu sempre classifiquei como instrumentos para coaches baixos fazerem pessoas ficarem emocionadas. Era um preconceito meu, uma limitação minha, uma burrice minha. E hoje em dia eu vejo que não, que essas pessoas elas precisam da motivação, o Ícaro tem porque a motivação abre... O Ícaro tem algo muito algo que eu particularmente valorizo demais numa pessoa, que é a pessoa se permitir mudar de opinião. Então antes ele tinha essa convicção que aquilo era não sei o que, e agora ele mudou. E ele permite-se isso. Se você, inclusive, analisa a trajetória dele, você vai perceber vários pontos disso. E ele não fica se pegando o chicote ali, se maltratando por isso. Não. Ó, antes eu pensava assim, eu percebi que eu estava errado, que eu tinha preconceitos e eu mudei. E agora eu uso isso na minha comunicação. E ao falar isso, quão enfático ele é. Ele abre o olho, ele diminui o olhar, ele faz o gesto marcado. Arrasou. Play. O coração delas por conhecimento. Sim. Se eu fizer 4.000 pessoas sentarem num evento e simplesmente der aula num flip chart, elas não vão chegar sequer à segunda ou terceira aula. Sim. Porque elas não estão prontas para isso. Uhum. Elas não tiveram cultura de estudo, elas não estão motivadas o suficiente, elas estão com o filho na creche, elas estão com o filho na casa da sogra, eles estão com problemas de conta e eles vão passar, eles têm um celular na mão. Tem um vídeo de um cara que mostrou o lançamento do Oppenheimer. Sabe o filme? Sei. E, cara, na sessão de estreia do Oppenheimer, o cara sentou lá nas últimas cadeiras e tirou uma foto. No 20º minuto do filme, as pessoas já estavam no celular, no TikTok. Cara, Oppenheimer não fez as pessoas prestarem atenção. Pausa. Você pagou para ir ao cinema. Olha só, ele está explicando a importância desses elementos. Por quê? Porque as pessoas se dispersam rapidamente, elas pegam o celular e na hora que ele fala, ele pega o celular, igual eu fiz com você aqui agora, inclusive, e aí ele conta uma história para masterizar a importância, para validar a importância daquilo que ele fala.
Você, inclusive, na sua fala, trazer elementos de fora, história, exemplos, analogias, para validar o que você está falando, é uma estratégia. Ele arrasou, acabou de fazer isso. Play. Você faz em casa, tá no TikTok. Então, assim, quando eu descobri que a melhor forma de acessar o coração de pessoas, que não são pessoas como a gente, que vão ouvir... Cara, eu vou ouvir num rádio a pilha uma aula boa, se for só isso que eu tiver. Se eu tiver um celular com metade do volume estourado e eu tiver só um volumezinho para ouvir, eu vou pôr no ouvido, Pausa. fechar os olhos e eu vou Olha ouvir. que lindo ele contando esse exemplo. Um volumezinho, baixinho, não sei o quê. Uau! Ele não tá só falando. Antes ele só falava. Se você quiser, inclusive, a gente pode fazer uma outra análise, coloca aqui nos comentários, eu quero. A gente faz uma análise dele antes do método efeitual, antes da Gislene Izquierdo. Como é que era a comunicação dele? Só você comentar aqui, eu quero, que eu faço. Super envolvente no jeito de contar um rádiozinho a pilha. Quando ele conta desse jeito, você imagina um rádio a pilha, você imagina ele com um rádio ali na orelha para escutar aquela aula. Esse é o poder de uma comunicação uau. A pessoa cria uma imagem daquilo que o palestrante, o apresentador, o professor está falando. Arrasou. Play. As pessoas não. As pessoas estão cansadas, elas pegam um ônibus, elas têm problemas, casamentos difíceis. A motivação abre as portas, a motivação abre o coração para que a pessoa possa aprender. Então, essa tem sido a minha obsessão. Tem uma coisa que eu falei, e falei muito pro Ícaro, e eu falo bastante pros meus alunos e clientes, toda pessoa tem frases autorais. Como assim, Gi, todas as pessoas têm frases autorais? Se você for olhar o feed do meu Instagram, abre lá, vou pôr o link do Instagram aqui nos comentários pra você e na descrição. Abre o Instagram, você vai rolar o feed, você vai ver que eu posto várias frases autorais. Ao invés de eu postar frases autorais de outras pessoas, eu posto frases autorais minhas. Por quê? Porque eu falo frases repetidas no meu dia a dia. Hoje, melhor do que ontem sempre. Nem o teto te segura. Falar em público não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. Autoestima e autoconfiança, vaza pelo esporo. Pessoas uau atraem pessoas e por aí vai. O Ícaro também tem frases autorais. Ele acabou de falar uma aqui. Eu nunca ouvi essa frase em nenhum lugar. Então, começa a prestar atenção você também, porque você com certeza tem frases autorais que você fala e você deve, inclusive, deixar isso marcado na sua comunicação. Ele acabou de mostrar isso daqui nessa entrevista. E perceba que agora, no começo desse trecho que eu tô analisando, ele foi falando bem pausado. E tem momentos que ele acelera a fala. Arrasou. Alternar a velocidade é uma estratégia poderosa. Play. Então, momentânea. Como é que eu me transformo em um contador melhor de histórias, não melhorando as histórias, apenas isso, né? Mas melhorando o conjunto de sensações que acompanham essas histórias. Pensando em luz, pensando em música, pensando... Por quê? Porque o evento tem que ser uma história grande em 3 atos, com começo, meio e fim, não um monte de palestra uma atrás da outra. Como é que... Cara, uma coisa que eu pensei muito. Pausa. O jeito que ele explica, perfeito. O que ele fala, perfeito. Tá super validado, é isso mesmo. E você começa a entender a profundidade, por exemplo, de ter um evento. Ele tá partilhando qual foi o principal aprendizado que ele teve nos últimos 6 meses e o impacto que isso tem. Ele vai abrindo ele traz um exemplo, ele volta para a narrativa. Essa habilidade de ir para o raciocínio e voltar para a essência dele, perfeito. Play. Com toda a minha equipe. Pouco tempo antes toda a equipe que participou do evento ao vivo, né? Pouco tempo antes do evento começar. Eu falei assim, vocês têm ideia de que 4.000 pessoas dedicaram 3 dias inteiros da vida delas para sentarem nessas cadeiras e ouvirem a gente falar? Olha o tamanho da responsabilidade, cara. As pessoas tiraram 3 dias, deixaram os filhos na casa de parentes, pediram licença para um trabalho, abriram mão do final de semana, às vezes é o único final de semana que o cara tem para ficar lá. Pagaram passagem, hospedagem, hotel, comida. Nós temos que oferecer os 3 melhores. A ênfase. Passagem, hospedagem, hotel, comida. Arrasou.
dando ênfase naquilo que ele quer dizer. E o gesto vai acompanhando. Ô, Gi, mas isso não é óbvio? Não, isso não é óbvio e antes também não era assim. Por isso que eu falei, de repente a gente faz uma análise aqui de como era a comunicação dele antes. Essa ênfase, essa marcação, olho no olho, arrasou. Play. Melhores dias da vida desse cara. Que é muito aquele senso da Disney, né? E tem que ser ótimo para cadastrar, tem que ser ótimo para entrar, tem que ter uma cadeira ótima para sentar. A gente gastou 80 mil de cadeira porque a gente achou que a cadeira não era tão boa. Não, bota uma cadeira melhor pro pessoal, põe umas cadeiras melhores. Então, assim, minha obsessão agora é isso. Como transformar um evento numa experiência... Pausa. Aqui foi o único momento desse trecho que a gente analisou que eu percebi um vício. E nem é vício de linguagem, né? Tá, daí, ok, entende? Foi um vício de pensamento. Ele estava construindo e soltou um mas tudo bem. Quando que a gente considera um vício de pensamento? Quando fala um pouco isso começa a atrapalhar a pessoa de prestar atenção em você. Ele soltou um consideramos um vício? Não, tudo bem. Play. Real, concreta, completa de aprendizado. E aí o quê? Você fica vendo os do Tony Robbins e você fala, caralho, tudo foi pensado. Na hora que as pessoas começam a cansar, você percebe que ele vai e entra num quadro que manda todo mundo se levantar. Ele não está fazendo aquilo aleatoriamente. Ele já sabe que as pessoas estão começando a cansar. Sim. E ele está se preparando há semanas para a primeira entrada dele no palco, porque ele sabe a responsabilidade que ele tem na hora que ele entra. Pausa. É exatamente isso. É uma responsabilidade. Você estar no palco é uma responsabilidade. Você levar a sua mensagem é uma responsabilidade. E é uma irresponsabilidade você não se preparar para isso. Você contar com a sorte, você contar com uma habilidade que você já tem e você não se preparar, não se capacitar para aquele momento. O Ícaro se preparou muito para o treinamento presencial que ele fez, para a imersão do novo mercado ao vivo. Ele se preparou muito para as outras palestras que ele vem ministrando e esse é um grande diferencial. Se você quer levar a sua mensagem, ter um efeitual, você precisa fazer isso. Agora, do mesmo jeito que o Ícaro se desenvolveu, você também pode se desenvolver. Ô Gi, por onde que eu começo? Você tem duas opções. Uma, você começa de um nível mais básico. Você pode, por exemplo, começar com a leitura do livro Mapa da Persuasão. Esse é um livro completamente disruptivo, porque eu escrevo ensinando a forma de você falar bem e influenciar pessoas, a forma de você falar persuasiva na sua comunicação. E no final de cada capítulo eu analiso qual técnica eu utilizei. Então tá aqui para você começar. Bom, Gi, por onde que eu começo? Tá aqui, Mapa da Persuasão. Eu vou deixar o link para você aqui nos comentários e na descrição desse episódio. Detalhe, quando você compra o Mapa da Persuasão por esse link, você vai levar o livro autografado com uma mensagem especial para você. Você vai receber ele na sua casa no Brasil, frete gratuito e ainda vai ganhar de presente o curso online Mapa da Persuasão, que vai fazer uma grande diferença aí na sua comunicação também. Segunda ação que você pode ter, Gi, não, eu já quero um negócio aqui, ó, rapidão, quero dar o play e ter acesso ao método inteiro, não quero ter que ler. Vem participar do treinamento efeitual. O link tá aqui. O treinamento efeitual é o método que o Ícaro utiliza na sua comunicação. Vou deixar o link aqui na descrição desse nosso episódio também. E, obviamente, se você não é inscrito ainda nesse canal, se você ainda não segue, toca para se inscrever, toca no sininho, que assim você começa a acompanhar esse canal de perto. E quem você gostaria que eu analisasse mais? Deixa aqui o seu nome. Estamos voltando com a série de analisando a comunicação da pessoa. Fala aí, quem é que você gostaria que eu analisasse? E aguarde o próximo episódio, que vai ser assim, ó, de arrepiar. Beijos e até lá. Tchau!